Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar sites para você buscar inspirações de cores para usar no seu dashboard. Eu sei que muita gente fica perdida na hora de usar cores, falar, Alon, tem algum padrão, tem alguma regra para usar cores? Então nessa aula eu vou te dar algumas dicas sobre isso. Então fica comigo até o final e lembra que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo algumas coisinhas para você baixar. Primeiro de tudo, os arquivos das aulas, os arquivos dessa aula especificamente aqui, que você vai baixar esse dashboard de produção e tem um outro dashboard de RH para você conseguir fazer o download e acompanhar o passo a passo dessa aula. E aqui na descrição também vou deixar o link de um mini curso gratuito de dashboards em Power BI para você continuar aprendendo ainda mais depois dessa aula aqui. E sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, vamos lá então. Você fez o seu dashboard, fez aqui as suas análises aqui, por exemplo, no caso de dashboard de produção, então quantidade produzida, teórica, rejeitada, um indicador de OEE mensal, que é um indicador de eficiência da produção, fez criou vários indicadores aqui embaixo e você vira e fala assim, putz, Alon, tá, e agora para colorir, para pintar meu dashboard, como é que eu faço para escolher cores e tudo mais? Bom, é o seguinte, vou te passar algumas dicas de sites e cada uma delas vai ter algum propósito um pouquinho diferente. Vamos lá. O primeiro site de todos é esse aqui, ó, color-x.com. O que significa esse site ColorX? Primeiro, o que é X? X é porque as cores elas têm códigos. Então, cada cor tem um código. Tem um código que a gente chama de código RGB. RGB é uma sigla para o inglês de Red, Green, Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Sempre tem só pensar na tradução aqui. E, então tem o código RGB e tem o código hexadecimal. Os dois códigos significam a mesma cor, só que são códigos diferentes. Beleza. Então, esse código ColorX, só para você saber de onde vem o nome, e esse site aqui, primeiro, ele te dá uma opção aqui de cores usadas recentemente, então você pode procurar por cores aqui que a galera tem usado, e você pode ver o que combina com o seu dashboard ali, o que pode ficar legal. Por exemplo, sei lá, não vai usar um roxo, um rosa muito forte, assim, que acabe não combinando no seu dashboard, pode não ficar legal. Mas o legal aqui desse ColorX é você vir aqui em paletas e paletas populares. Mas tem uma curiosidade, teve uma live que a gente estava fazendo uma vez e comentou com essa galera, ó, inclusive está aparecendo aqui anúncio do intensivão de Power BI, se quiser se inscrever, deve ter, não sei se vai ter um link na descrição, mas deve aparecer anúncio para você. A gente estava fazendo uma live de um intensivão desse de Power BI e a gente sugeriu esse site para a galera, o site simplesmente caiu do ar porque todo mundo estava tentando acessar ao mesmo tempo, só uma curiosidade aqui. Beleza, e aí aqui, nessa parte de paletas populares, o que são paletas? São conjuntos de cores ali. E é legal porque ele te dá opções de combinação de cor, por exemplo, então esse Shades of Teal aqui. Então, ele te dá as cores dessa paleta e você pode usar essas cores de forma combinada lá no seu dashboard. Então, você pode botar uma opção com azul um pouquinho mais escuro, outra opção com azul um pouquinho mais claro. E aí, aqui do lado, olha só, aqui do lado ele mostra cada uma dessas cores e do lado de cada uma das cores ele mostra dois códigos. O código hexadecimal e o código RGB, que é a combinação de vermelho, verde e azul. Mas, tanto faz você usar o código hexadecimal ou o código RGB, os dois vão dar a mesma cor aqui para você. Então, eu vou te mostrar já já como que a gente usa esses códigos aqui. Mas vamos lá. Aqui, por exemplo, a gente tem essas 5 cores aqui e cada uma das cores tem esse código. Inclusive, se você clicar em um dos códigos, ele vai abrir uma página especificamente daquela cor. E essa página com essa cor vai ter mais opções para a gente aqui, com uma combinação dessas cores, um pouco tendendo mais para escurecer ela, um pouco mais para clarear ela. Eu vou te mostrar já já como que eu costumo usar isso. Mas vamos lá. Então, por aqui você pode escolher uma cor. Por exemplo, por aqui, a gente pode ver naquela opção de paletas populares e eu, quando eu estava dando uma fuçada aqui, olha só, mais anúncio da hashtag de Power BI para você. A gente, né, não para de perseguir a galera com anúncio e é isso aí, todo mundo tem que aprender Power BI. Então vamos lá, estou aqui na página de uma cor que eu encontrei nesse site ColorX e eu gostei dessa cor. Então, como é que você faz quando você gosta da cor? Você vai copiar o código dela. Alon, qual dos códigos? O código hexadecimal, que é esse aqui que começa com hashtag, ou o código RGB? Tanto faz. Tanto um quanto o outro vão funcionar. Eu costumo pegar o código hexadecimal porque ele é mais simples, é uma coisa só, não é tipo uma combinação de 3 números ali. Então, eu vou copiar esse código hexadecimal, você volta lá no Power BI e você vê o que você quer fazer. Bom, eu quero pintar esse gráfico aqui, ou seja, esse gráfico de área, com aquela cor que eu encontrei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse gráfico, vir na parte de formatação e vou vir aqui, ó, em linhas, que é a formatação aqui das linhas em si. Ó, vou clicar aqui em linhas e aí vai ter a opção de formatar as cores das linhas e eu vou escolher a cor aqui.
Só que na hora de escolher cor, ele abre a paleta de cores. Se você quiser colocar o código de uma cor, é só você vir aqui em mais cores. E aí, olha só, duas opções que ele tem. Código hexadecimal que você pode colocar aqui, ou você pode colocar o código RGB, Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. E aí, por que eu prefiro usar o código hexadecimal? Porque é uma coisa só. O código RGB, eu teria que copiar o número do vermelho, o número do verde e o número do azul. Então, eu prefiro usar o código hexadecimal. Então, eu vou apagar o código hexadecimal que está aqui, vou dar o Ctrl V no código hexadecimal que eu copiei e pronto. Colei aqui e agora já ficou com a cor que eu queria. Beleza. E aí, deixa eu abrir um outro dashboard para te mostrar uma outra coisinha ali que a gente tem dentro aqui do nosso... dentro lá do nosso site ColorX. Lembra que eu comentei que lá no site ColorX, por exemplo, a gente tinha justamente uma opção para escurecer aquela cor ou clarear aquela cor? Eu vou te mostrar como que eu uso isso. Por exemplo, imagina que você está fazendo um dashboard, então aqui nesse meu dashboard de RH, eu estou usando majoritariamente essa cor meio amarelo, meio verde aqui, sei lá que cor é essa especificamente. Sempre que eu falo, a galera fica meio dividida entre amarelo e verde, acho que está mais pro verde, mas beleza. Então, eu quero pintar esse gráfico aqui de rosca, né, o gráfico de rosca, e eu quero pintar cada uma das fatias de uma cor diferente, só que, putz, como é que eu vou fazer isso de forma que não fique feio? Porque, por exemplo, esse gráfico aqui, primeiro que ele está com uma cor muito diferente do resto, então não faz muito sentido. Segundo que, putz, mas e aí, como é que eu faria? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui dentro a mesma cor que eu estou usando nos outros gráficos. Até uma coisa legal, você pode descobrir qual é a cor que você está usando dentro de um gráfico. Vindo aqui na parte de opções, cores, e aí vindo aqui em mais cores, que você pode copiar o código da cor que está sendo usada. Então, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no gráfico de rosca, e aqui nas fatias, olha só, tem a cor do gênero masculino e a cor do gênero feminino, que são as duas fatias ali da minha pizza. Então, vou clicar aqui em mais cores e vou dar o Ctrl V. Beleza. Só que, putz, o que eu vou fazer com a outra cor aqui? Não posso colocar a mesma cor ali no feminino, senão não vai ficar legal. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar atrás. Beleza. Então, o que eu costumo fazer nesses casos quando tem, por exemplo, um gráfico de rosca ou em algum momento que eu quero usar uma cor que combine muito, mas eu só quero dar um destaque para ela. Então, por exemplo, eu não posso usar a mesma cor, senão as fatias não vão ficar divididas, o masculino e o feminino. Então, eu vou deixar uma cor para o masculino e eu vou pegar um outro tom dessa mesma cor, no caso do feminino. Como é que eu faço isso? Volto lá no site ColorX. Inclusive, lembra que eu copiei o código daquela cor meio verde e meio amarela? Eu posso colar o código daquela cor aqui em cima. Ctrl V, Enter. E aí, olha só que legal. Ele vai abrir para mim uma página daquela cor. Então, ele fala qual é o código hexadecimal daquela cor, que eu já tinha, qual é o código RGB daquela cor, e olha só mais anúncio aqui de Power BI da hashtag. E aqui embaixo, ele mostra variações daquela cor até o preto, ou seja, escurecendo aquela cor, e variações daquela cor até o branco, ou seja, clareando aquela cor. E aí, eu geralmente, na hora de criar um gráfico de rosca, eu gosto de usar a mesma cor, só que em uma fatia do gráfico de pizza ou do gráfico de rosca, eu pego uma cor um pouco mais escura e no outro eu pego uma cor um pouco mais clara. Então, como é que funciona aqui? Esse primeiro quadradinho é o quadradinho da cor que eu estou usando, que é esse código aqui, ó. O código dessa cor é AEDE3C. Não precisa decorar não, só estou comentando só para você saber. Então, o primeiro quadradinho é esse, AEDE3C. Então, esse aqui é o primeiro. E aí, tudo daqui para lá, na parte superior, tudo daqui para a direita, na parte superior, é escurecendo a cor. E tudo aqui na parte inferior, para o lado direito, é clareando aquela cor. Então, vou pegar uma cor mais clara ali para a fatia do gênero feminino. Deixa eu pegar uma cor um pouquinho mais clarinha, só para chamar bastante a atenção pela diferença. Se eu pegar uma cor, sei lá, se eu pegar essa segunda ou a terceira, talvez fique muito parecido. Então, pega um pouquinho mais para o cantinho aqui, Ctrl C. Vamos voltar lá no nosso dashboard. E aí, aqui no feminino, eu vou em mais cores, Ctrl V. E olha como é que fica legal. Eu vou até pegar um pouquinho mais claro, só para diferenciar um pouquinho mais. Então, Ctrl C, Ctrl V e beleza. Acho que foi. Então, olha só como é que fica legal. Você conseguiu criar um gráfico que ele vai justamente combinar com o seu dashboard, porque você está usando a mesma cor, só que ao mesmo tempo, ele acaba que está usando tons diferentes da mesma cor dentro aqui desse seu gráfico, e aí por isso ele fica bastante visual e bem bacana aqui de você conseguir usar. Então, mais uma forma de você usar aquele site ColorX. Agora, deixa eu voltar rapidinho lá para o nosso relatório de produção. Então, naquele nosso relatório de produção, como é que ele estava? A gente conseguiu pintar esse primeiro gráfico. Só que esses gráficos aqui de baixo não ficaram pintados. Então, não ficaram pintados de uma cor
que combine aqui. Ficaram pintados com a cor padrão do Power BI, que não é o que eu quero usar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar aqui, por exemplo, da mesma cor que eu pintei o gráfico de cima. Então, eu vou vir aqui nesse gráfico de baixo, vou clicar aqui na parte de formatação, e o legal agora é que, nesse arquivo, eu já pintei esse gráfico de área, daquele azul escuro. Quando eu for acessar as cores, ele já vai ter aqui cores usadas recentemente. Então, vai ter aquele azul escuro aqui muito mais fácil do que ter que ficar, por exemplo, guardando aquela cor. Então, eu já tenho aqui em cores usadas recentemente. Ou, se eu quisesse, ó, então eu posso vir aqui em cores usadas recentemente, cliquei nela. Ou então, deixa eu dar um Ctrl Z, eu posso vir no gráfico de cima e copiar o código da cor dele. Ó. Linhas. E aqui em cores, ó, vou copiar o código da cor, Ctrl C, e posso colar aqui. Tanto faz, tá? Então, só estou comentando, caso não apareça para você, putz, abriu o arquivo dois meses depois, alô, não tem mais aqui cores recentes. Não tem problema. Copiei o código da cor de cima, dá um Enter aqui e foi. Só que, putz, eu poderia pintar todos eles da mesma cor, não poderia? Em tese, sim. Vamos fazer isso? Até para facilitar, eu vou só usar o pincel de formatação. Então, eu vou clicar no primeiro gráfico aqui, usar o pincel de formatação, e vou clicar no segundo, que ele já vai copiar a formatação de um para o outro. De novo, pincel de formatação, vou no próximo, de novo, pincel de formatação, vou no último aqui. Show! Só que aí, a parte de cores, a galera às vezes pergunta assim, Alon, tem alguma regra para essa parte de cores? Cara, não tem necessariamente uma regra. Primeiro, se a sua empresa tem uma identidade visual, ou seja, a sua empresa tem... muitas empresas têm uma identidade visual muito forte. Por exemplo, o Nubank. Se você fosse fazer um dashboard e você trabalhasse no Nubank, que cor você usaria? Você usaria um roxo. Você usaria um roxo qualquer? Não, você usaria o roxo do Nubank. Então você viria aqui no Nubank, inclusive se você trabalhasse no Nubank, provavelmente você teria acesso exatamente a... Se você fosse fazer um relatório, você provavelmente conseguiria pedir internamente lá a identidade visual da empresa, que aí eles vão te dar os códigos das cores que eles usam na identidade visual da empresa. Então, funciona assim também, mas você pode usar exatamente esse roxo. Inclusive, já eu vou comentar como é que você pode fazer para descobrir exatamente o código de uma cor, porque não é um roxo qualquer, é esse roxo específico do Nubank. Não adianta pegar um roxo qualquer no seu dashboard. Mas já a gente entra nisso. Então, primeiro, Alô, não sei por onde começar. Se a sua empresa tem uma identidade visual, você pode usar a identidade visual da sua empresa. Se não tiver, você pode usar o bom senso. O que é o bom senso? Primeiro, você precisa ter referências. E para você buscar referências, eu vou te mostrar alguns sites já também. E dessas referências você pode copiar as cores que estão sendo usadas nessas referências. Então, por exemplo, você viu um dashboard que você gostou muito. Você pode usar as mesmas cores desse dashboard que você gostou muito. Mas por que eu estou falando aqui de bom senso? Porque eu, pessoalmente... Aí até um pouco de questão de gosto e não só de bom senso, mas aí entra um pouquinho de design e tal. Eu tô olhando esse dashboard e pelo menos pra mim eu olho e falo, cara, tá ok, mas tá meio sem vida, assim, sabe? Tá tudo muito monocromático, tudo uma cor só. Então o que a gente consegue fazer? A gente consegue pegar cores diferentes, mas que combinem entre si, que fiquem legais entre si. E aí você fala assim, putz, Salom, então, você está falando para eu pintar esses caras aqui de baixo de cores diferentes, sim, e que combinem entre si. Como é que eu faço isso? Bom, aí, por isso que essa aula é para te dar dicas de sites que vão te ajudar a escolher cores no seu dashboard. Porque um dos sites que eu quero te mostrar é justamente um site que te sugere cores que combinem entre si. Por exemplo, deixa eu copiar o código dessa cor aqui, ó. Vou clicar aqui na parte de formatação, cores, e vou dar um Ctrl C. Copiei. Agora você vai abrir o seu navegador e você vai pesquisar pelo site mycolor.space. mycolor.space. Tranquilo? O que é esse site mycolor.space? Esse site, ele funciona para você colar o código de uma cor aqui. Então você vai colar o código de uma cor, ó, Ctrl V, que eu já tinha copiado lá no Power BI, e vou dar o Enter aqui agora. Olha só que legal que ele faz. Ele vai gerar para a gente, a partir da primeira cor que a gente escolheu, combinações de cores que façam sentido, que combinem com essa cor original. Então ele está falando, Alon, essas outras cores combinam para usar com essa primeira cor. Claro que você tem que ver o que faz sentido no seu dashboard. Faz sentido um amarelo no seu dashboard? Faz sentido um rosa no seu dashboard? Faz sentido um laranja no seu dashboard? Então, tem algumas paletas que fazem sentido, outras que não. Então aqui ele está falando um gradiente genérico de cores, mais tendendo ali um pouquinho para amarelo, um gradiente de combinação, tendendo ali para o roxo, para o rosa. Eu, pessoalmente, gostei dessas cores iniciais aqui. E a gente tem que pintar o quê? 4 gráficos. O primeiro, inclusive, já está pintado, que é esse aqui. Agora eu tenho que escolher uma cor para o segundo gráfico, uma cor para o terceiro e uma cor para o quarto. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou copiar o código dessa segunda cor, Ctrl C,
e eu vou colar esse código nesse segundo gráfico. Então, vindo aqui na parte de formatação, cor de preenchimento, Ctrl V, olha só, já coloquei aqui. Vou vir no terceiro gráfico e vou copiar a terceira cor, Ctrl C, Ctrl V, beleza. E vindo aqui na parte do último gráfico, vou copiar, já que é o quarto gráfico, vou copiar a quarta cor, Ctrl C, Ctrl V, eu coloquei na ordem, porque lá no site ele colocou numa ordem que combine. Então é diferente você colocar nessa ordem, ou você colocar primeiro o azul escuro, depois o amarelo, depois o verde, não ia ficar legal provavelmente, porque ele coloca num gradiente justamente numa escala. Então é como se esse aqui fosse o 10, esse o 9, esse o 8, esse o 7, esse o 6. Você não vai querer botar o 10, depois o 5, depois o 9, depois o 7, entendeu? Então é como se fosse uma escala para você conseguir usar. Show! Então assim, olha só como é que já fica muito melhor. A gente está usando cores diferentes, mas que combinem entre si, ficam bem legais no nosso dashboard, porque não foi a gente que teve que inventar. A gente conseguiu usar como referência. Mas, de novo, falei para você ter o bom senso, porque não... Sei lá, se eu fosse usar essas cores aqui, faria sentido eu confiar 100% só no site? Não, eu acho que não ficaria legal eu colocar um gráfico dessa cor, outro dessa e outro dessa. Não ia ficar legal. Por isso que entra o bom senso, entra o gosto aí. Show! E aí, até aproveitando umas outras dicas de site, para você escolher cores assim como do ColorX, tem o Adobe Color. Então, adobe.color. Você pesquisa aqui, clica nele, e é esse site aqui, ó, color.adobe.com. Aqui você basicamente pode escolher, combinar cores. Ele é um pouquinho mais confuso de usar, confesso aqui, mas você pode, por exemplo, escolher dentre algumas opções, ou se você quer um monocromático, ou seja, variações ali da mesma cor, e aí você pode variar aqui, ó, dentro dessa rodinha das cores para escolher mais ou menos qual cor você quer que ele varie. Você pode escolher cores complementares entre si, cores análogas, enfim. Então tem essa opção, você pode brincar aqui com essas opções para misturar, e quanto mais você afastar elas, mais vai ficar um carnaval aqui, né? Um carro alegórico de cores, quanto menos você afastar, mas deixar próximo, vão ficar cores um pouco mais parecidas ali. Então, aqui é um pouquinho mais confuso de usar, só que, enfim, como tem gente aí que gosta de mais opções, quis trazer aqui também só para vocês terem uma noção. Enfim, ele vai brincando aqui com essa paleta de cores para você poder usar. Tem essa opção de tríade aqui de cores, tem a opção de cores complementares, dividir complementares aqui tem 3 opções, tem sombras, tem composto, enfim, muita coisa aqui para você usar. Mas, uma dica que eu acho que pode ser bem bacana, que foi que eu comentei de você ter sempre inspirações, são 2 sites que eu comento aqui algumas vezes para você buscar inspirações de dashboards, que são o site Dribbble.com, com 3 letras B, e o site Pinterest.com. Por quê? Porque esses sites você consegue buscar inspirações, referências de alguma coisa para você conseguir modelar. Então, por exemplo, você pode aqui no Dribbble pesquisar por dashboards. E aí aqui, pesquisando por dashboards, ele vai abrir para você várias opções de dashboard para você poder se inspirar. E aí, dessas opções, você pode escolher alguma, por exemplo, deixa eu ver se tem alguma que eu goste aqui. Então, aí você pode pesquisar tanto por aqui no Dribbble, quanto você pode pesquisar no Pinterest. Então, você pode pesquisar por dashboards. E aí você vem aqui em dashboards, e aí imagina que você vira e fala assim, putz, Alon, gostei muito desse dashboard aqui, olha só. Então, eu vou clicar aqui nesse dashboard. E aí, nesse dashboard, tá muito rápido aqui, ele tá mudando de cores, mas tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá. Olha só. Não consegui fixar uma cor aqui, mas tranquilo. Imagina que você vira e fala assim, Alon, gostei bastante desse roxo, meio azul que ele tá usando aqui. Então, você pode... Deixa eu desacelerar esse dashboard, que eu consigo desacelerar ele. Tranquilo. Então, imagina que você fala assim, Alon, gostei bastante desse roxo ou desse azul que ele tá usando aqui e quero descobrir que cor é essa para poder usar no meu relatório. Bom, tem uma ferramenta que funciona como uma espécie de conta-gotas para você. O que é o conta-gotas? Conta-gotas é uma ferramenta que existe no Excel, no Word, no PowerPoint, para você clicar em um objeto e descobrir qual é a cor dele. E é exatamente isso que essa opção, que essa ferramenta faz para a gente, que é a ferramenta Instant Eyedropper. Então você vai pesquisar por Instant Eyedropper, vai clicar no primeiro link e vai fazer o download dessa ferramenta. Beleza, quando você fizer o download, vai aparecer aqui embaixo, ó, nessa setinha, essa opção que é a ferramenta do Instant Eyedropper. Essa ferramenta do Instant Eyedropper, ela serve justamente para você selecionar ela e você passar o mouse em cima de uma cor que você gosta. Por exemplo, eu gostei desse roxo aqui. E aí você vai clicar nesse roxo. Quando você clicar nesse roxo, então ele funciona como uma espécie de mira, e aí eu cliquei. E aí, por exemplo, você pode colar num bloco de notas, ó, a cor que você selecionou.
Então, colei. Esse aqui é a cor roxa que eu selecionei. Inclusive, se eu pesquisar por ela no ColorX, olha só, dei um Ctrl V e dei um Enter aqui, ele vai me mostrar exatamente essa cor. Então, essa cor já dá para ver que é a cor que a gente selecionou ali. Você pode agora colocar ela no seu plano de fundo que você faz pelo PowerPoint, por exemplo, aqui, que é a sua capa do seu dashboard, ou você pode colocar ela dentro de um gráfico. Eu não estou falando que vai combinar aqui, mas imagina que você queira começar a usar aquele roxo. Então, você pode vir aqui em cores, ó, cor de preenchimento, pode colar aquele roxo que está exatamente da cor que a gente escolheu lá no nosso dashboard de inspiração. Inclusive, o pessoal pergunta muito assim, Alon, mas esse Instant Eyedropper, ele funciona para qualquer coisa? Sim, qualquer coisa. Se você virar assim e falar, putz, eu quero pintar de uma cor vermelha tipo da Ferrari no meu dashboard. Você pesquisa pela Ferrari, vem aqui nas imagens, seleciona a imagem aqui, ó, vem no Instant Eyedropper, clica nele, clica aqui exatamente no vermelho que você quer. Só repara que, por exemplo, aqui nesse carro, ele tem diferença, né? Porque se tem a sombra, está mais escuro. Se não tem a sombra, está mais claro. Então, exatamente o ponto que você clica faz diferença. Então, só fica atento nisso. Ó, cliquei aqui, então. Copiei o código do vermelho da Ferrari. Então, esse aqui é o vermelho da Ferrari. E agora, se eu vier aqui, por exemplo, no meu dashboard e quiser colocar a cor aqui, eu consigo. Então, eu vou vir aqui na parte de cores, cor de preenchimento, mais cores, dei o Enter ali. Colocou exatamente aquela cor da Ferrari. Então, você pode usar para qualquer opção. Então, o que eu recomendo? Você dá uma olhada nessas inspirações do Pinterest, do Dribbble aqui, por exemplo. E principalmente o Dribbble, ele tem várias opções bacanas aqui de você conseguir usar. Deixa eu ver. Teve algum dashboard que eu gostei bastante recentemente. Vou ver se eu acho ele aqui. Achei. O dashboard que eu gostei foi esse aqui. Ele tá meio inclinado, mas, por exemplo, eu gostei bastante desse azul, que eu gosto de azul escuro. Então, eu vim aqui, copiei, cliquei aqui na parte do Instant Eyedropper, cliquei ali na cor azul, copiei a cor azul. Depois, guardei em algum lugar, por exemplo, aqui no bloco de notas, ó, o azul que eu gostei, e aí fiz a mesma coisa para pegar essa cor desse plano de fundo aqui, ó. Cliquei aqui nele, com o Instant Eyedropper, e essa aqui é a cor do fundo. E você pode usar essa cor dentro lá do seu PowerPoint para criar o seu fundo, ou você pode usar essa cor dentro do seu próprio gráfico, assim por diante. Então, você tem essas opções de sites muito boas aqui para você conseguir navegar e para você conseguir pegar de inspiração, porque vai ficar muito mais fácil na hora de você criar o seu dashboard. Por exemplo, olha só esse dashboard que bonito. Não só você pode se inspirar nas cores, mas se inspirar no dashboard como um todo para fazer ele bem parecido. Inclusive, já estou olhando para ele, já quero fazer um dashboard parecido, porque não consigo ver um dashboard bonito sem ficar com vontade, sem passar vontade de fazer ele. Então, lembrando aqui as dicas de site só para reforçar, color-x.com, para pegar cores, para escolher cores, paletas populares ali, cores, escolher um conjunto de cores ou escolher uma cor solta ali nas paletas populares, para você conseguir também pegar cores, pegar a mesma cor e clarear ela ou escurecer ela e assim por diante. Tem o mycolor.space, que aí com esse mycolor.space você pode escolher uma cor, colocar o código daquela cor ali. Ele vai te dar cores que combinem com aquela cor original. Você tem o color.adobe.com também, para você, enfim, conseguir pegar algumas opções de cores ali. Lembrando que é um pouquinho mais complexo de mexer, mas, enfim, tem essa opção também. E tem o Dribbble.com e o Pinterest.com, justamente para você conseguir pegar inspirações de dashboards. Aí você pode usar a ferramenta que é o Instant Eyedropper, justamente para você conseguir usar como conta-gotas de qualquer coisa que você tem no seu computador. Então, aproveita falando em Pinterest, então aproveita para tirar um print aqui dessa tela que eu estou botando aqui, que aí você vai conseguir sempre lembrar desses sites, que fica muito massa aqui para você conseguir não passar mais perrengue e dificuldade na hora de formatar os seus dashboards. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou do conteúdo, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque assim você incentiva o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas, e mais pessoas vão fazer dashboards melhores, e o mundo vai ser um lugar melhor com os dashboards brabas em Power BI. Então, espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar aqui uma sugestão de tema para a próxima aula, que a gente está sempre de olho nos comentários e pegando sugestões de vocês para novos conteúdos. E aqui na descrição vou deixar, lembrando, os gabaritos aqui dos dashboards para você poder fazer o download. E vou deixar também, inclusive, vou aproveitar para deixar esse bloco de notas com todos os sites para ficar fácil aqui de você conseguir usar. Então, vou pedir para a minha equipe disponibilizar também. Então, definitivamente clica aqui, faz o download de todos os arquivos da aula. E não esquece de se inscrever, porque todo dia tem conteúdo novo aqui de Power BI, Excel e VBA no canal da Hashtag Treinamento. Sem mais delongas, espero que você tenha gostado. Grande beijo e até a próxima aula.